A gata aparecendo assim, bonitinha toda. Por quê? Porque no YouTube não tem filtro, né? Então, vou ter que me engolir. Vamos lá. Comecei meio que a reforma aqui do quarto. Não é nem reforma. Aqui tinha um galão de tinta que a dona da casa deixou aqui pra mim pintar. E eu tava só procrastinando, não fazendo nada. Então eu decidi pintar o quarto, dar outra vida. Só que vem as invenções da cabeça de quê? Da criatura, né? Então vamos lá começar a criar. Vou mostrar a vocês como tá o quarto. A entrada tá assim, tá sem porta. A porta tá aqui. Por quê? Cupim comeu aqui, eu vou explicar a vocês, mas vamos lá. Quando entra, aí aqui eu retoquei o branco, porque tava cheio de mofo aqui. Pintei um cinza aqui, que é o mesmo cinza da minha sala. Olha que é o cinza queimado. Claro, né? O resto de tinta da sala. Mas é isso. Eu adorei a cor que tá, o jeito que tá. Quando eu... Ó, aqui dá pra ver melhor a diferença da cor. Do branco que eu retoquei o cinza. Quando eu começar a decorar, vocês vão ver como tá massa. Essa bagunça, e eu dormi no meio dessa bagunça, viu? Vou mostrar um pouco pra vocês o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui... Deixa eu vir pra aqui. Aqui é a mesa onde fica a minha mesinha de computador e tal, minhas coisas de estudo, trabalho. Eu tive uma ideia pra fazer neste canto aqui. Eu vou deixar aqui uma foto de inspiração do Pinterest, como eu quero fazer. E vamos ver como é que vai ficar. Aqui eu já comecei preparando a tinta pra fazer transformação na parede. Aí eu tinha esse cavalete, que era uma mesinha muito antiga que eu tinha, onde eu trabalhava. Então eu peguei o resto de tinta cinza que sobrou da parede e eu queria dar um jeitinho nesse cavalete, deixar ele um pouco mais bonitinho, mais harmonioso no quarto. Então eu tive essa ideia, com tinta de parede mesmo, não é tinta apropriada para madeira, mas era o que tinha. Então foi o que eu utilizei para dar uma pintura, né? Então eu já fui limpando, organizando e comecei a pintar. Como a madeira era uma madeira clarinha, então pegou muito fácil o cinza. E é o mesmo cinza da parede. Isso foi o resto da tinta que sobrou. E quase não dava. Mas mesmo assim eu meti a cara, porque a gente é desse, né? A gente, além de querer economizar, a gente quer inventar. E eu aí com a bela cara no sol, pintando os cavaletes. Bem bonitinho, para deixar ele bem da cozinha. Eu tive que dar várias camadas, quase que a tinta não deu. Porque como é tinta de parede, a madeira suga muito rápido. Eu tive a bela ideia de ir pra sombra, né? Aí já comecei a pintar o tampo. Na verdade, limpar, porque eu passei um papel contact em cima. Isso era um pedaço de porta que eu utilizei para fazer o tampo, porque eu comprei só os cavaletes pela internet. Foi bem baratinho. Coisa de R$ 40, acredito eu. Então já comecei a limpar, porque tinha resíduo de tinta de tudo. De parede, de impressora, de sujeira. Aí eu já comecei a tentar dar uma limpadinha, uma esfregada, ou com a bucha mesmo, dessas que lava prato. Para tentar limpar o máximo possível de resíduo de tinta, para poder conseguir pintar a cor. Claro que eu tenho que mexer meu bumbum, né? Porque a gente estava super animadíssima naqueles piques. Aí eu peguei um resto de tinta que eu utilizei para pintar a geladeira, no vídeo anterior... eu pintando a cozinha, tem eu pintando a geladeira de preto. Então sobrou esse restinho de tinta e eu guardei para fazer alguma coisa. Então eu utilizei para pintar o tampo, que era um papel contact preto que tem em cima dele. Então eu aproveitei a tinta preta já para fazer essa modificação no tampo também. Aí eu peguei um pincel de maquiagem, porque a gente é assim, sai improvisando tudo, claro que a gente não tem dinheiro para gastar comprando pincel, então a gente inventa. Perdi o pincel, perdi, né? Porque depois ficou duro, mas enfim, ficou bonitinho. Aí já fui pro quarto fazer as marcações para fazer aquele detalhe que eu mostrei no início do vídeo, que eu achei no Pinterest. Que eu queria dar uma cor para essa parede, um diferencial, um destaque, entendeu? Porque como não tinha muito detalhe, a casa é alugada, eu não podia fazer muita coisa. Então eu decidi que eu queria pelo menos fazer um detalhe diferente, que eu via muito na internet, mas
Dificilmente eu ir na casa de alguém e ver. Na verdade, eu nunca fui na casa de alguém e vi, né? Então eu comecei a inventar. Peguei um pedaço de madeira que sobrou do meu armário e saí riscando a parede e pintando. Apesar que vocês vão ver a cor que vai ficar. Não gostei muito não, viu? Depois eu retoquei. Eu esqueci de gravar o final porque teve todo o ocorrido que no final eu vou explicar pra vocês melhor. Que eu terminei não mostrando o resultado final do quarto. Mas eu ainda retoquei pra ficar uma corzinha um pouco diferente. Mas eu vou explicar melhor pra vocês. Aí comecei a marcar as paredes, todos os arcozinhos, que seriam 3 arcos no degradê. Marquei tudo direitinho. Deu um pouco de trabalho para ficar reto, mas eu fiz com um lápis mesmo. Aí quando dava errado, eu ia lá com a borracha branca, apagava. Como a parede estava branca e recém-pintada, não manchava, mas se manchava. E ficou assim, pintadinha a parede. Vou mostrar um pouco mais de perto. Essa cor... Essa daqui aqui tá parecendo cinza, mas na verdade é um meio azulado. Eu ainda vou passar a segunda demão, então vocês vão conseguir ver um pouco melhor. Esse aqui eu já passei a segunda demão, por isso que tá tão uniforme. Aí eu vou passar a segunda demão aqui e aqui. Aqui é um verde. Tentei pra ficar meio musgo e ficou assim. Mas eu tô amando o resultado. A parede que eu pintei tá linda. Tudo branquinho, bonitinho. Esse caos ainda. Oi, gente, só para vocês entenderem um pouco o final desse vídeo, eu vou começar a falar um pouco aqui sobre a minha trajetória. Eu moro sozinha há 9 anos. Sempre trabalhei, estudei, morei só. Sempre gostei de arrumar minha casa, meu cantinho. Sempre gostei de ter minha privacidade e viver só. Nunca tive o sonho de ser mãe, nunca tive vontade, nunca foi os meus planos. Eu sempre quis ter minha casa bem arrumada, os móveis tudo bonito, aconchegante. Sempre trabalhei, dei meu máximo para ter um lugar assim. Mas como nem tudo são nossos planos, são os planos de Deus, no final vocês vão entender um pouco do que aconteceu. Espero que nos próximos vídeos eu consiga explicar um pouco melhor. Caso vocês tenham dúvidas ou não tenham entendido um pouco, pode deixar aqui nos comentários que aí no próximo vídeo eu busco explicar um pouco melhor sobre tudo que está acontecendo na minha vida, sobre tudo que aconteceu. No momento que eu gravei esse vídeo, eu estava redecorando minha casa, já tinha transformado meu closet, já tinha transformado minha cozinha, estava transformando o meu quarto e inclusive transformado minha sala e feito um showroom, que é uma loja que eu tenho online. Eu transformei minha sala num showroom justamente para meus clientes terem um conforto e conseguir provar as peças, que sou eu mesmo que costuro, sou eu mesmo que produzo. Depois eu também quero trazer um vídeo falando um pouco sobre isso. Ia transformar meu banheiro e tal, mas os planos de Deus são totalmente diferentes dos meus. Aqui nesse vídeo eu já estava grávida, mas eu não sabia. Eu estava com 12 semanas, que são 3 meses. Atualmente eu estou com 6 meses. Hoje é dia 24 de junho de 2023. Esse vídeo está sendo gravado no dia de São João. Eita, esse vídeo não. Eu estou narrando e postando, porque eu tive que me estabelecer mentalmente para poder conseguir voltar aqui, voltar para minha vida, retornar e estar um pouco melhor. Hoje eu estou bem melhor com essa situação. Hoje eu consigo lidar melhor com essa situação. Hoje eu vejo que minha filha, que é uma menina, a Aurora Maitê, é uma bênção na minha vida. E os planos de Deus são sempre bons, perfeitos e agradáveis. Foram momentos difíceis, principalmente quando eu descobri, porque eu tive que sair da minha casa, do meu canto, porque eu morava de aluguel. Sempre morei de aluguel. Hoje eu me encontro na casa da minha mãe, porque ela me ajuda, não só psicologicamente, como fisicamente, para mim conseguir ter suporte para os meus trabalhos e também financeiramente, porque morar só e ter filho é caro, né? Então, gente, eu tô tentando
simplificar tudo e colocar aqui, porque no finalzinho não deu para me explicar tudo. Mas espero que vocês tenham entendido. Deixa um like, me segue, assistam até o final para vocês entenderem um pouco como eu fiquei, como foi a situação. Me deem dicas de vídeo, quero muito voltar a morar só, mesmo com minha filha, mesmo com todo o sufoco que é a maternidade, e gravar mais vídeos pra vocês. E eu já começo esse vídeo de hoje, cara, assim, né? Hoje já é quinta. Eu comecei essa organização do quarto na terça. Hoje já é quinta. Terminei ontem todas as pinturas. Segunda eu pintei o quarto todo de branco e cinza. Ontem eu fiz detalhes na parede, fiz algumas coisinhas. Vou mostrar a vocês como ficou a arte que eu comecei a fazer. Que eu deixei referências. Tô morta, destruída. E vou mostrar pra vocês um pouquinho também do make-off da situação da casa da gata. Como está. Vamos lá.
E aqui, depois da transformação toda, eu já estava arrumando tudo, limpando, organizando. Meu coração estava cheio de felicidade, porque cada cantinho da minha casa que eu conseguia deixar do meu jeitinho, pintar, mesmo sendo alugada, mas cada cantinho que eu conseguia dar uma cor, dar uma vida, deixar do meu jeitinho, era uma felicidade. O cantinho da minha cama arrumadinho, meu cantinho de trabalho prontinho. Ainda fiz essa arte em cima da porta. E aqui foi quando eu descobri minha gravidez. Acredito que 2 semanas depois eu comecei a sentir os sintomas e descobri da minha gravidez. Entrei em colapso, entrei em desespero, entrei em processo de depressão, ansiedade. Foram momentos muito complicados, muito difíceis. Muitas decisões difíceis na minha vida, confesso para vocês, não só sobre a minha filha, mas sobre a minha casa, sobre a minha vida. E tomei a decisão de sair, deixar de morar só, porque os gastos são muito altos. Eu não conseguia ficar sozinha porque eu estava desestabilizada emocionalmente. Então eu tive que desmontar tudo mesmo. Olha a Aí situação, foi meu o momento armário da mudança, tudo desmontado, na sala. meu Uma sofá grande aqui. tristeza, né? Tive Mas que comer Deus miojo sabe na de todas panela de as assar coisas. ovo. E Deus E é prepara assim, tudo mas eu perfeito. vou.